Olá, veja os destaques do portal da Assembleia. O colegiado do Parla Nordeste divulga nota de repúdio ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que cogitou a volta do AI-5. A audiência pública debate a possibilidade de privatização dos Correios. Sessão solene homenageia os 502 anos da reforma protestante. Deputado Roberto Costa participa de eventos sobre novas possibilidades da gestão pública na área da saúde. Domingo tem Exame Nacional do Ensino Médio. Saiba os cuidados que o candidato deve ter para não ficar de fora do certame. Deputado Adriano participa de solenidade de lançamento de coletânea em homenagem ao Dia Nacional da Poesia. E mais uma entrevista com o presidente do Sinduscom Maranhão, Fábio Naus, sobre o plano diretor de São Luís. É agora no portal da Assembleia. O colegiado do Parla Nordeste, que reúne presidentes de assembleias legislativas do Nordeste, no qual o deputado Otelino Neto é o presidente, divulgou uma nota de repúdio ao pronunciamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, que, em uma entrevista, cogitou a volta do ato institucional conhecido como AI-5, que instaurou o período da ditadura no Brasil na década de 1960. Diz a nota, abre aspas, o colegiado de presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste, o Parla Nordeste, vem a público manifestar sua indignação e repúdio à declaração inconsequente, autoritária e antidemocrática do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou em entrevista que, se a esquerda radicalizar no Brasil, uma das respostas do governo poderá ser via um novo AI-5. A ameaça de retomar tal medida cogitada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro significa fazer apologia a um passado tenebroso com práticas de repressão e censura à imprensa e pelo fechamento do Congresso Nacional, resultando em centenas de presos políticos, torturados e desaparecidos. A nota diz ainda: manifestações como a do senhor Eduardo Bolsonaro são repugnantes do ponto de vista democrático e têm de ser repelidas com toda a indignação possível pelas instituições brasileiras. Desta forma, o colegiado de presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste repudia qualquer tentativa de reeditar a barbárie dos anos de chumbo no Brasil e se manterá em estado de alerta junto à sociedade brasileira na defesa intransigente da efetivação das liberdades individuais e coletivas garantidas pela Constituição Federal de 1985. Fecha aspas. A nota diz ainda: manifestações como a do senhor Eduardo Bolsonaro são repugnantes do ponto de vista democrático e têm de ser repelidas com toda a indignação possível pelas instituições brasileiras. Desta forma, o colegiado de presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste repudia qualquer tentativa de reeditar a barbárie dos anos de chumbo no Brasil e se manterá em estado de alerta junto à sociedade brasileira na defesa intransigente da efetivação das liberdades individuais e coletivas garantidas pela Constituição Federal de 1988. Fecha aspas. O deputado Zé Inácio Lula mediou uma audiência pública que discutiu a importância dos Correios e os impactos que podem ser causados com a possibilidade de privatização da instituição. Participaram da audiência funcionários e representantes da sociedade civil. A preocupação de funcionários e muitos moradores maranhenses com a possibilidade de privatização dos Correios foi o principal motivo da realização da audiência pública que debateu sobre a importância dos Correios para o Brasil. O governo federal incluiu a empresa brasileira de Correios e Telégrafos ao programa de parcerias de investimentos da Presidência da República, com o objetivo de analisar a possibilidade de privatizar a companhia. No Maranhão, 1.527 funcionários trabalham em unidades espalhadas por todos os municípios do estado.
O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Maranhão falou sobre os impactos da possível privatização. Vai trazer aí grande prejuízo para a sociedade maranhense, principalmente as pessoas que moram no interior, onde os Correios lá naquelas cidades não são apenas cartas e encomendas. Elas conseguem, as agências ali que ficam, conseguem ajudar na movimentação financeira da cidade, onde as pessoas vão sacar o dinheiro, vão depositar, vão pagar seus boletos, principalmente aposentados, funcionários públicos. Dona Conceição mora na zona rural da região metropolitana de São Luís e explica a importância das unidades dos Correios, principalmente para os moradores de localidades distantes dos grandes centros. Estamos na luta, porque para nós é importante demais o trabalho dos Correios. Nós da zona rural, nós utilizamos a caixa postal comunitária. Se privatizar, a gente deixa de ter esse serviço. É o único acesso que a gente tem aos Correios, são através das caixas postais comunitárias. Então, por isso, nós lutamos para que os Correios, assim também como os bancos estatais, não sejam privatizados. O deputado Zé Inácio Lula, autor do requerimento de solicitação da audiência, falou sobre a necessidade de se debater o assunto e explicou os encaminhamentos que serão dados após a audiência. Como esse tema é um tema que compete ao Congresso Nacional, da última palavra sobre privatização ou não privatização, nós devemos tirar encaminhamentos também de ampliar o diálogo com os nossos congressistas, com os deputados federais, com os senadores, assim como reuniões de representantes do governo federal, de forma a sensibilizar. O deputado Roberto Costa participou de um evento que debateu novas possibilidades de gestão pública na área da saúde. Além do Poder Legislativo Estadual, participaram também do encontro especialistas na área jurídica. O deputado Roberto Costa participou do 2º seminário de troca de experiências em saúde, realizado pelo Núcleo de Estudos em Direito Sanitário da Universidade Federal do Maranhão. São essas políticas públicas, essas leis que a Assembleia tem criado, tem apreciado e tem tido assim, uma repercussão muito grande, vem exatamente de encontro no sentido de favorecer a população de forma geral. Então, a participação do Poder Legislativo ela é fundamental dentro dessa discussão, porque através dela nós podemos propor leis que garantam, a qualidade de vida da população e também um restabelecimento através do sistema também público de saúde. O parlamentar participou de um painel onde se discutiu novas possibilidades de gestão pública. A professora Edith Ramos, vice-coordenadora do programa de mestrado da Universidade Federal do Maranhão, destacou a importância do debate envolvendo profissionais do direito e do Poder Legislativo Estadual. Nós estamos buscando estratégias e novos instrumentos para um processo de desjudicialização, como forma de garantir uma maior eficácia desse direito constitucional a toda a população. O seminário contou com a participação dos professores doutores Allan Kardec do AILIB da UFMA e Pedro Truvão do Rosário da Universidade Autônoma de Lisboa. Percebermos que a qualidade da produção legislativa tem que ser assegurada pelos contributos da sociedade. Ou seja, nós temos que perceber que, particularmente nas universidades, são formados nas diversas áreas pessoas que vão assumir uma condição de informação e de informação atual que é determinante para a definição de normas de conduta para toda uma comunidade. As leis e a compreensão do que é ser humano está mudando extraordinariamente por conta de várias outras técnicas de neurociência, de imagens que estão aparecendo. Então é importante que a gente discuta a saúde, o que é o cidadão e quais os direitos que ele tem. Profissionais da área jurídica e estudantes do curso de Direito participaram desse seminário e destacaram a importância do debate para enriquecer o ambiente acadêmico com novas possibilidades não processuais. É muito rico que a gente vê a importância da instituição UFMA, buscando esse conhecimento, em diálogo com as outras instituições de justiça, o judiciário, o poder legislativo também aqui representado. Então a gente vê assim, uma vontade realmente de construir conhecimento em um tema tão importante como é o direito à saúde. Considerando toda a importância do fenômeno que nós vivemos hoje de judicialização da saúde, esse evento de trocas de experiências, ele só nos capacita mais. A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou uma sessão solene em homenagem aos 502 anos da Reforma Protestante. A iniciativa da solenidade foi da deputada Micau Damasceno. Por iniciativa da deputada Micau Damasceno, a Assembleia Legislativa realizou sessão solene em homenagem aos 502 anos da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero,
monge agostiniano alemão. Lutero escreveu o documento com 95 teses, criticando a Igreja Católica, o que deu origem a várias denominações religiosas dentro do cristianismo. A deputada Mical Damasceno destacou este marco na vida religiosa mundial. Hoje é uma celebração, um dia memorável, 31 de outubro, 502 anos da Reforma Protestante. Nós temos mais é que comemorar essa data porque representa para nós a nossa fé, um marco religioso onde Martim Lutero defendeu que a salvação era por meio da fé. A solenidade contou com a presença de vários parlamentares, entre eles o deputado Zito Rolim, que se pronunciou sobre os 502 anos da Reforma Protestante. Eu me sinto muito feliz em participar desta oportunidade e parabenizar, primeiramente, a senhora por trazer a esta casa este reconhecimento e homenagear todos nessa oportunidade. A sessão foi prestigiada por vários religiosos. Algumas personalidades foram homenageadas durante a solenidade. Este pastor fez um resgate histórico da Reforma Protestante. Até hoje, os protestantes têm nesta data uma data de grande importância no nosso calendário. Foi a data em que ele afixou na Catedral de Wittenberg as suas famosas 95 teses, que desencadeou no movimento luterano, depois calvino e tantos movimentos pela Europa e pelo Brasil. E chegando aqui em 1555. A Reforma Protestante marcou o início de uma nova religião. Lutero se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios de uma nova religião. A forma como Lutero protestou contra a ordem religiosa vigente acabou por influenciar no nome daqueles que seguiam suas ideias, que passaram a ser chamados de protestantes. Este outro pastor reforça que a reforma significou liberdade. Basta lembrar que até pouco tempo atrás, sequer poderíamos ter essa sessão aqui. Até, por exemplo, era Vargas, não se podiam nem ser candidatos alguém que fosse protestante, não poderia exercer cargo público, mas essas barreiras foram quebradas através de legisladores que Deus levantou para abençoar o povo e nos dar a possibilidade de poder estar aqui, pensar com os demais, ter liberdade de ter a nossa fé e a nossa expressão e a nossa consciência de fé. E veja no próximo bloco que o candidato não pode esquecer no dia do Exame Nacional do Ensino Médio. A primeira etapa acontece no próximo domingo. E mais, coletânea homenageia novos poetas maranhenses. Nós voltamos já. No próximo domingo, dia 3 de novembro, acontece a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio 2019. E quem vai concorrer a uma vaga em instituições públicas de todo o país tem que ficar atento aos horários e materiais que não podem esquecer para não ficar de fora do certame. O repórter Joelson Braga dá algumas dicas para que tudo corra bem no dia da prova. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo, está chegando a hora. No próximo domingo, dia 3, será o primeiro dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. 5 milhões de brasileiros devem participar. O segundo dia de prova será no próximo domingo, dia 10. No primeiro dia, o estudante terá que responder 90 questões, sendo 45 de linguagens e códigos e 45 questões de ciências humanas, além da famosa redação. E no outro domingo, no dia 10, haverá mais 90 questões. Dessa vez, 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Agora, para quem vai encarar o Enem, umas dicas. Pegue mais leve nos estudos nesta reta final. Tire os últimos dias para fazer exercícios de revisão. A diversão também deve ser incorporada à sua agenda. Se divertir com os amigos nos dias anteriores às provas, sempre com moderação, faz bem. Assista os aulões. Cursinhos e escolas oferecem aulas que tratam dos conteúdos de uma maneira mais leve. Agora, atenção para o dia da prova. O documento exigido é o documento original, oficial e com foto, nada de cópias. Preste atenção também ao local de prova. É bom visitar antes o endereço para ter a certeza que aquele é o seu local de prova. A caneta a ser usada no dia da prova deve ser esferográfica de tinta preta, com material transparente. Telefones celulares e quaisquer equipamentos eletrônicos devem ser desligados. Agora, durante a aplicação do exame, se algum aparelho emitir som,
o candidato será eliminado. Outra dica importante: óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros não são permitidos. Daí, portanto, dicas para quem vai fazer o Enem já nesse próximo domingo. Joelson Braga, para a TV Assembleia. E o governador Flávio Dino anunciou que os estudantes que possuem o cartão estudantil da meia passagem terão acesso gratuito ao transporte coletivo que circula na região metropolitana de São Luís no domingo, dia do Enem. O benefício é um incentivo e um estímulo para que os candidatos maranhenses possam comparecer aos seus locais de prova com mais tranquilidade. E o Complexo de Comunicação aqui da Assembleia Legislativa recebeu visitantes especiais. Crianças do primeiro ano do ensino fundamental vieram conhecer os bastidores dos programas de rádio e TV da Assembleia e eu acompanhei de perto essa visita. Uma turminha curiosa teve um dia diferente. E nós, da redação do Complexo da Assembleia Legislativa, também. Bom, hoje nós estamos tendo um dia diferente aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. E que nós estamos recebendo a visita de telespectadores especiais, crianças com a faixa etária de 5 a 7 anos que vieram conhecer como é a rotina de um complexo de comunicação. Aqui eles estão visitando a TV, a rádio e também as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E quem está gostando disso tudo é a gente que faz acontecer toda essa mágica da televisão. Vem acompanhar esse passeio com a gente. Ei! Tudo chamou a atenção dos pequenos. A bancada do portal da Assembleia, a cabine da Rádio Web. Os alunos do primeiro ano do ensino fundamental também visitaram as dependências do setor administrativo da Alema. A criançada estava curiosa, mas na hora das entrevistas, a timidez tomou conta. Mas consegui arrancar algumas respostas. O que tu tá achando desse passeio? Muito legal. O que mais te chamou a atenção? Muitas luzes, os deputados e as câmeras. As câmeras, tudo dá pra fazer os vídeos porque a gente pode aparecer lá na televisão. Tem câmeras, as TVs e as luzes. O que mais te chamou a atenção? A luz, os deputados. O que tu gostou mais? Eu gostei da parte do camarim. A psicopedagoga da Escola Dom Pedro II, Fabiola Medeiros, que acompanhou de perto a visita com o auxílio de professoras, explicou que a atividade extraclasse é rotineira e ajuda no desenvolvimento das crianças. Já tem conteúdo de geografia, história e ciências que fala sobre profissões as mais diversas, sobre tecnologia, o que eles estão vendo aqui é isso, tecnologia, né? Sobre comunicação, meios de comunicação. Eles estão aqui vendo TV, rádio, internet, tudo junto no só espaço. E é rico isso para eles. O Dia Nacional da Poesia foi comemorado ontem em São Luís com o lançamento de uma coletânea com poesias de 40 escritores da capital e do interior do estado. A publicação é fruto da segunda edição do Prêmio Gonçalves Dias, realizado pela Associação Maranhense de Escritores Independentes. O deputado Adriano, autor da lei que comemora o Dia Estadual da Poesia, participou da solenidade. O Dia Nacional da Poesia foi comemorado em São Luís com o lançamento do livro Novos Poetas Maranhenses, uma coletânea com 45 poesias de 40 poetas da capital e do interior do estado. A publicação é fruto da segunda edição do Prêmio Gonçalves Dias, realizado pela AMEI, Associação Maranhense de Escritores Independentes. Este ano foi o dobro do ano passado, 285 participantes, 505 poesias concorreram. E pela primeira vez a gente decidiu premiá-los com uma coletânea, que hoje vamos entregar os livros dessa coletânea. O deputado Adriano, autor da lei que comemora o Dia Estadual da Poesia no Maranhão, celebrado em 1º de agosto, participou da solenidade e falou que a coletânea é o reflexo do talento
que muitos maranhenses têm com as palavras. A cidade dos poetas, Atenas maranhense, então nós estamos revivendo essa cultura, resgatando essa força dos nossos poetas, o melhor português falado em todo o Brasil, e é isso que nós estamos aqui nessa noite, muito feliz e emocionado. 285 autores participaram da seleção e escreveram 505 poesias. 45 foram escolhidas e 40 poetas foram presenteados com a publicação da obra na coletânea. O engenheiro Francisco Soares foi o vencedor do concurso com a poesia Eu Pirata, que fala sobre superação. Eu conto uma pequena história, não é? Com alguns apartes da nossa teologia bíblica, enfim, mostrando a capacidade do ser humano mudar a essência dele e chegar a uma coisa muito maior do que ele imaginou que seria, não é? Para o Ibson Carvalho, da Academia Caxiense de Letras, que teve 2 poesias selecionadas, a segunda edição da coletânea é mais um incentivo para o celeiro de grandes talentos na escrita maranhense. É uma pleiade de novos poetas que está aí e precisa ser mostrada, porque o Maranhão é por excelência, foi e será sempre um grande celeiro de escritores, de poetas, e a nossa poesia é exponencial em relação à seara nacional produtiva nesse gênero tão nobre do ser humano. Vitória não só do deputado Adriano Sarney, mas de toda a Assembleia Legislativa que conseguiu viabilizar uma noite como essa, que é incentivar os novos poetas maranhenses. O lançamento da coletânea foi encerrado em verso e prosa, com declamação de poesia. Não houve um momento de arrependimento, uma dúvida qualquer, nem o fiel na balança que para cima apontava e pesava nos pratos da minha consciência indicou meu erro. E sobre o mar que vai e volta, uma ilha qualquer, de tesouros escondidos, descobri o dilema do aventureiro que, gastando todo o seu tempo na viagem, não conseguia desfrutar das bonanças do destino. E no próximo bloco você assiste ao quadro Sala de Entrevista, que tem como convidado o presidente do Sinduscom Maranhão e vice-presidente da FIEMA, Fábio Naus. Se acompanha logo após o intervalo. No quadro Sala de Entrevista de hoje, Juraci Filho conversa com o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão e vice-presidente da Federação das Indústrias do Maranhão, Fábio Naus. Na pauta, o plano diretor de São Luís. Tchau e até a próxima. Olá, tudo bem? Boa tarde. Que bom saber que você está com a gente no quadro Sala de Entrevista no portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre o Plano Diretor de São Luís. E para falarmos sobre o Plano Diretor de São Luís, nós estamos recebendo aqui o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão e também vice-presidente da FIEMA, o Dr. Fábio Naus. Doutor Fábio, que satisfação tê-lo aqui na TV Assembleia. Prazer é nosso, a gente gosta muito do trabalho de vocês, referenda, e toda vez que formos convidados estaremos aqui porque admiramos realmente o trabalho de vocês. É uma necessidade, está defasado e precisa ser realizado, efetivado rapidamente. O Plano Diretor de São Luís. Qual a importância dele para a capital maranhense e para os ludovicenses e aqueles também que utilizam a nossa cidade como moradia? O plano diretor, ele não só mexe com a parte habitacional, com a moradia, mas sim com toda a mobilidade, com todos os acessos, com toda a determinação do que pode ou não pode existir naquele local. Então ele mexe com a população como um todo e ele é muito importante no sentido que ele vai delimitar aonde tem ruas, aonde a gente pode fazer habitacionais, aonde a gente pode ter industriais, aonde a gente pode ter área de retroporto, aonde a gente pode ter zona rural, onde pode ter zona urbana. E ele tem que se adequar, por isso há uma revisão prevista de 10 em 10 anos, a
a modificação que a própria estrutura da população vai criando. No nosso caso aqui, nós ultrapassamos, né? Nós ultrapassamos e aí nós voltamos um passo atrás. Em 2006, foi a última revisão do uso e ocupação do solo. E aí nós estávamos discutindo essa nova revisão em 2016. E o prazo passou do prazo. E aí nós voltamos atrás para ter que revisar o macrozoneamento. Então o CONCID, que é responsável por isso, que é o Conselho das Cidades, qual o Sinduscon tem uma cadeira e a FIEMA tem outra, a gente participou dessa nova elaboração do macrozoneamento, que é o que está hoje na Câmara sendo discutido. A gente vai já entrar nessa questão das audiências da Câmara, mas você falou sobre uso e ocupação do solo. De que maneira o plano diretor vai impactar diretamente na vida das pessoas? Eu dou até alguns exemplos bem típicos. É assim, hoje você não pode colocar um escritório de advocacia no bairro da Alemanha, porque não é permitido, o secretário não pode lhe dar o alvará lá dentro. Hoje nós temos 2 fábricas de cimento aqui dentro da ilha que estão funcionando com liminar e com ordem judicial para acabar, em 2 anos elas acabarem, porque não está previsto no plano diretor a moagem do cimento. Então são exemplos muito fortes de que ele mexe principalmente na geração de emprego e de renda, num determinado momento. Mas também ele vai me dizer onde é que eu posso evoluir, aonde eu tenho que preservar, aonde eu posso construir uma indústria. É exatamente fazer um planejamento. E no caso específico das habitações, nós temos um prazo aí de mais ou menos 7 anos da compra do terreno a nós entregarmos essa obra. Então nós precisamos ter essas regras bem definidas. Por isso a gente participa tão ativamente desse processo e a gente pede muito que essa lei seja atualizada. Porque o mundo tem se atualizado muito rápido e se a gente ficar defasado... Há um crescimento da sociedade, há uma evolução natural da sociedade, né? E as próprias leis, o uso de ocupação de solo, elas precisam estar acompanhando esse processo que é natural. Eu pergunto ao senhor, no CONCID, por exemplo, no Conselho das Cidades, onde 30 ou 31 entidades acabam participando, como é que está essa discussão, né? A que termos se conseguiu chegar? O CONCID, ele fez ano passado mais de 40 reuniões com todos os membros. De lá, a Prefeitura apresentou uma proposta e nós discutimos e votamos. Saiu um produto e desse produto, claro que cada um pôde colocar, foi votado, foi bem, vamos dizer, dinâmico e plural. E desse produto foi para as audiências públicas. Nas audiências públicas, a população pôde contribuir. Com essas contribuições foi feito um relatório em cima desse produto e foi novamente votado dentro do CONCID, que produziu um material final e encaminhou para o prefeito. E esse material contempla essas transformações e modificações que vão tirar o município da defasagem e vão colocá-lo na contemporaneidade? Dizendo pelo lado do empresário, eu diria que ainda não completamente, mas já tem alguns avanços, principalmente na área do porto, que a gente chama toda aquela parte do Maracanã. Ali precisaria de um retroporto, né? A gente precisa muito de uma área de retroporto, a gente tem um outro porto que está sendo construído, que começou a construção, e realmente precisa ter uma segurança jurídica e a gente, como eu estou dizendo, a gente faz uma programação de anos, a gente tem planejamento de anos, então é necessário que isso ocorra o mais célere possível. Doutor Fábio Naúz, eu tenho visto a mobilização da Câmara Municipal de São Luís com algumas audiências que foram realizadas, algumas discussões e agora teremos início a partir deste mês de novembro, né, que está chegando, de uma série de audiências que acontecerão. De que forma o Sinduscon, a FIEMA vão participar dessas audiências e o que o senhor espera que seja alcançado na efetivação delas? A gente vai participar ativamente, talvez a gente até incomode um pouco, porque não era assim, o empresariado e os dirigentes sindicais do lado patronal não participavam muito dessas audiências, mas eu
nessa minha administração, tomei essa decisão da gente participar ativamente. Nós temos vários técnicos que nos assessoram e a gente leva propostas e contribuições, como fizemos nas audiências que o Concide realizou. Agora, nessa etapa da Câmara, nós vamos levar o nosso posicionamento em cima desse trabalho. Nós vamos levar o posicionamento do quão é importante. A pergunta que a gente quer fazer é muito: está bom a nossa cidade? É preciso a gente gerar mais emprego e renda? É preciso a gente planejar melhor onde nós vamos ter os habitacionais? Onde a gente pode instalar indústrias? Sim, então nós vamos levar o nosso posicionamento em si, né? Já que isso já foi amplamente discutido em termos de população e dentro do Concide. Mas como a Câmara também resolveu que tem que fazer 8 audiências públicas, a gente também vai participar. O que acontece, Juraci, é que às vezes você destoa o foco. Em vez de a gente estar discutindo o que efetivamente é um plano diretor e um macrozoneamento, a gente passa a discutir políticas públicas ou a querer atacar A, B e C, utilizando politicamente. E isso não é muito bom. Mas o senhor há de convir que política pública tem que estar em toda quanto é discussão, né? Não, ela está, mas assim, no caso, isso vai nortear. Porque o munícipe, ele quer que a política pública chegue, né? Quer que chegue o ônibus, quer o saneamento, a mobilidade urbana, exatamente. Mas uma coisa acaba passando do que efetivamente seria. O senhor entende que o foco é mudado nesse aspecto? Ele é um pouco desvirtuado por alguns que não querem que a coisa aconteça, mas eu acho que a gente deve sim discutir e chegar a um denominador comum para que os vereadores se sintam confortáveis, entendam bem a matéria, para que a gente consiga votar ainda esse ano. Porque eu sempre defendi que a gente precisa dessa lei atualizada. Eu vou pedir agora, por indulgência, para que o presidente Ciro Cuscon, né, nos dê a oportunidade de conversar com o vice-presidente da FIEMA também, sobre investimentos, porque a gente acompanhou, inclusive, ontem nas redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um reconhecimento, né, ao nível de trabalho que vem sendo feito no Porto do Itaqui, né? A gente falava, inclusive, em off, 11 milhões de toneladas, né, de grãos passaram no primeiro semestre. Já nesse segundo semestre, houve um anúncio ontem de quase 20 milhões, e isso traz um destaque considerável, se tratando de uma economia, e a importância do Porto do Itaqui, né? Exatamente, é isso que a gente defende. Nós temos que traçar a ferrovia que vai chegar até lá, nós temos que traçar novas estradas que vão, isso tudo até está contemplado da produção, ele ganha celeridade. Para que chegue, né? Nós temos que ter uma área de retroporto maior, esses navios demoram para carregar e descarregar, nós temos que ter uma estrutura maior, nós estamos crescendo, nós temos o maior calado, nós temos 19,5 metros, né, com nenhum porto e tem esse, a não ser o de Roterdã. Então a gente tem uma grande pujança para a gente desenvolver. E ao reboque disso, vem outras empresas que estão se instalando e que nós precisamos ter já delimitado, determinado, onde eu posso construir, até quais são os afastamentos, a gente precisa saber. Quando o senhor fala de empresas chegando, como é que a FIEMA tem analisado, né, essa atração de empreendimentos e a chegada de novos empreendimentos aqui no Maranhão? O nosso estado está bem na vitrine, como a gente diz, a gente tem visto muitos empreendimentos, mas assim... O equilíbrio fiscal, ele traz essa possibilidade? Ele traz uma das partes da segurança jurídica que a gente almeja. Mas ainda estamos distantes nesse sentido de eu citei ainda há pouco, fábricas de cimento que estão aqui, que funcionam por liminar, e que estão com ordem de despejo para dar 2 anos terminar a sua atividade. Essas fábricas de cimento, quando chegaram aqui, regularam o preço para baixo. Nós tínhamos aqui preços altíssimos porque não tínhamos, toda a nossa produção vinha de fora. E assim são outros insumos. Doutor Fábio, a gente tem acompanhado o CAGED também, que é o cadastro, né, que traz a questão do emprego, e a construção civil, por exemplo, ela tem... E o que puxou, e aí vem bem ao encontro do que eu estou dizendo, o que puxou esses empregos foi, nós ainda temos o maior déficit habitacional,
e as empresas do Maranhão têm continuado num ritmo muito bom, principalmente naqueles apartamentos de 2 quartos. Mas alguns anos atrás caiu drasticamente, né? Não, está tendo uma retomada, né? Não, mas ó, se você for ver, nós caímos mais de 50%. Estamos crescendo em cima de uma crise, 10% é uma esse retomada, ano. né? Se você ver, no ano de 2015, a construção, ela no Brasil financiou 120 bilhões. Esse ano nós estamos crescendo 10% e vamos financiar 44 bilhões. Só para você ver como a gente caiu a 1/3 do que a gente era. E mas isso com uma não grande foi crise internacional, internacional, né? Que atingiu o Brasil. Internacional. Mas se você vê, como você me perguntou, a gente vê esses empreendimentos com muita boa vontade, porque também tem um outro porto se instalando. E, como eu disse, além dos habitacionais, a região que mais puxou esse emprego foi lá do Porto do Itaqui, daquelas obras que estão sendo feitas de várias empresas que estão se instalando. Foi feito leilões e tem empresas aí se instalando, né? Pelo governo federal foi feito leilões. Tem muitas empresas, tem mais de 80 empresas trabalhando. É uma outra cidade que está sendo criada, vamos dizer assim. E nós precisamos não deixar que a indústria da invasão tome conta. Nós precisamos ter as ordens... Aí o ordenamento jurídico precisa prevalecer, exatamente, né? E isso acaba, às vezes, afastando. Aqui em São Luís, a gente já não constrói, deu muita queda nos nossos apartamentos de mais alto nível, ou de 3 quartos, 4 quartos, porque nós estamos na dependência dessa atualização do plano diretor. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o Dr. Fábio Naus, que é presidente do Sindusconho e também é vice-presidente da FIEMA, com o Sindicato das Indústrias, né, da Construção Civil do Estado do Maranhão. Doutor Fábio, que prazer, que satisfação tê-lo aqui. Espero conversar em outras oportunidades com o senhor também. É um prazer mesmo. Todas as vezes que for convidado eu estarei aqui, porque me sinto muito à vontade e novamente referendo o trabalho de vocês e elogio maciçamente. Eu fico por aqui. O quadro Sala de Entrevista volta em uma outra oportunidade. O portal da TV Assembleia também. A gente se vê. Até a próxima.